Por que não ele, Jair Messias Bolsonaro? Muitos estão se omitindo por medo. Medo de errar e se envergonhar o seu nome. Quem disse que nosso candidato errando venha nos envergonhar? Foi ele quem errou. A resposta virá na próxima urna. Qual presidente nunca errou? Por que nos envergonharmos? O erro dos presidentes não se diz respeito ao eleitor. Erro e vergonha é votar em políticos e partidos com ideologias contrárias à fé que professamos. Nunca teremos um homem perfeito, mas homens que defendem ideologias conservadoras. Vou te dar um exemplo. O rei Davi foi imoral, assassino, péssimo exemplo de pai, mas não era contrário aos princípios divinos. Ciro era um rei pagão, que defendia a causa do povo de Deus. Vergonha é pensar que um homem pode ser perfeito e deixar de apoiar aquele que mais se aproxima da palavra de Deus. Alguns podem objetar, mas ele moralmente não é bíblico, fala palavrão, teve vários casamentos, mas quem disse que estamos votando em um santo? Por acaso existe outro melhor do que ele? Talvez Daciolo? Vamos concordar que não temos coragem de colocar Daciolo como presidente do nosso país. Se Jair Messias Bolsonaro mudar de lado, nós mudaremos também. Mas não podemos dizer que hoje ele não merece o voto da direita conservadora do Brasil. Tem por acaso outro presidente conservador melhor do que ele? O que escuto de muitos cristãos que defendem as políticas de esquerda é por causa da política social que a esquerda se preocupa. Mas quem disse que Bolsonaro é contra políticas sociais? Na pandemia, o governo gastou muito mais com auxílio emergencial do que com Bolsa Família. E quem disse que a Bíblia defende o comunismo e o socialismo porque a Bíblia também defende a abolição da pobreza e as diferenças sociais? Somente teólogos liberais da teologia da libertação ensinam isso, pois o próprio Jesus disse que sempre teremos os pobres em nosso meio. Pobreza é consequência do pecado e não consequência da política. A esquerda esteve sempre na frente do Brasil e nunca resolveu essa situação. Pelo contrário, manteve a pobreza para manipular os beneficiados. O problema é que muitos o chamam de mito, e ele não é um mito, mas um homem cheio de defeitos que defende nossa ideologia. Perfeito somente um, Jesus Cristo de Nazaré. Estou triste com alguns pastores que estão em silêncio, não querendo se posicionar com medo de ser perseguido ou, pior ainda, de desagradar alguns, se colocando ao lado de Pilatos lavando suas mãos. Estou triste com muitos cristãos que defendem os candidatos e políticos da esquerda, que defendem o comunismo e socialismo, criticando cada ação do Bolsonaro que não os agrada. Bolsonaro ainda continua defendendo a direita, independente de sua pessoa, de quem ele é. Estes se dizem decepcionados por ele fazer coisas contrárias do que prometeu. E qual presidente do Brasil ainda não deixou de fazer o que prometeu? E qual presidente no Brasil foi capaz de defender a causa da fé cristã e do povo de Deus? Não devemos olhar para o Bolsonaro como um pastor ou um membro de uma igreja, mas como presidente do Brasil. Um presidente de direita que o Brasil nunca teve. Por que então ele? Por que Bolsonaro? Porque sendo ele o único que defende a nossa ideologia, a causa da família, a instituição privada, a religião e demais princípios cristãos conservadores. O erro é sim idolatrá-lo, ter Bolsonaro como salvador do mundo e da igreja, ter Bolsonaro como melhor que o Evangelho e colocá-lo no lugar de Cristo. Isto é idolatria e pecado.
O cristão deve votar pensando em que ideologia o seu político defende, qual a sua pauta de trabalho, qual partido que ele pertence. Aliás, hoje no Brasil temos apenas 2 partidos de direita. Ouvi recentemente que não adianta brigarmos apenas nas ruas. Enquanto estamos indo para as ruas, internamente, os poderes governamentais têm nos vencido. Precisamos brigar também lá dentro, através de políticos de direita. E para isso, devemos usar uma grande arma que temos de direito, o voto. Você que é cristão ou conservador de direita e vota e defende políticos de partidos da esquerda, você vai estar votando a favor da legalização do aborto, legalização das drogas, linguagem neutra, contra a instituição privada, apoiando o movimento LGBT, sendo a favor de tudo que Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini fizeram no passado. Pois o nazismo e o fascismo é o outro lado da moeda do comunismo. Não foram políticas de direita conservadora. Estou admirado que estes que dizem que não mais votarão no Bolsonaro por seus erros, mas votarão em quem? Tem outro candidato melhor? Talvez vocês se lembrarão dele quando nossa voz for por completo cerceada, quando não mais tivermos como defender a nossa família, a religião e nossos direitos. Eu voto sim, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente para 2022.